Em Wuhan, na China, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez no dia 31 de dezembro de 2019, pode ser o triplo do registrado oficialmente. Essa conclusão é de um estudo chinês que analisou amostras de sangue de mais de 60 mil pessoas saudáveis em toda a China entre março e maio do ano passado, Juliano. Com base nessa população de mais de 10 milhões de habitantes da cidade de Wuhan, os pesquisadores estimaram que até 168 mil pessoas tenham sido infectadas. O número oficial é de 50.340. O estudo sugere que pelo menos 2/3 do número total eram assintomáticos e que milhares de pessoas possam ter sido infectadas após a eliminação dos casos clínicos, levantando a possibilidade de o vírus permanecer na comunidade por um longo período sem causar internações. É um debate que a gente vê agora sobre Wuhan, Pablo, mas que se estende ao mundo todo, ao Brasil inteiro, né? Sem a testagem, a gente não sabe a amostragem das pessoas assintomáticas, daquelas que não desenvolveram quadros graves e que não entraram nas estatísticas dos hospitais ou dos tratamentos realizados em clínicas. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem um convidado aqui na ponta da linha, o infectologista Álvaro Furtado, para falar mais sobre coronavírus, sobre o aumento de casos e do número assustador que nós chegamos ontem de 200 mil mortos. É um número por si só, mas não é só um número, são vidas, são 200 mil brasileiros e pessoas que moravam aqui no país que acabaram morrendo em decorrência do coronavírus. Álvaro Furtado, que é infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, muito obrigado por nos atender, um bom dia para o senhor. Bom dia, Pablo, bom dia, Juliano, bom dia a todos. Então, antes de começar a falar sobre vacinação, eu queria falar sobre subnotificação. Alcançamos 200 mil mortos pelo coronavírus, temos um número de oficialmente infectados no Brasil na casa dos 8 milhões já. Quando a gente fala de subnotificação, a gente está falando de problemas de testagem, a gente está falando de problemas de reconhecimento de sintomas, ou seja, dos casos assintomáticos, ou a gente está falando de uma falta de estrutura mesmo na rede pública de saúde para conseguir fazer tanto a identificação, quanto o atendimento, quanto a internação e até mesmo a liberação depois de um paciente. Bem, Paulo, você pontuou muito bem. Na verdade, é um misto de todos esses fatores, né? Assim, a gente vive um contexto de pandemia, a nossa capacidade de notificar realmente é pequena. Os serviços de vigilância se depararam com uma situação muito complexa, com grande volume de pacientes. Também existe a interpretação de que grande parte desses pacientes são assintomáticos, está aí o estudo de Wuhan mostrando isso, que muita gente não foi notificada porque nem teve quadro clínico da doença. E em frente a todas essas discussões, a gente conclui que realmente o tamanho da pandemia é muito maior do que a gente acredita que seja com relação à quantidade de casos, somando os casos notificados, somando os casos que nem foram notificados apesar de ter quadro clínico e também os pacientes assintomáticos, que é um enorme desafio a questão da gente conseguir mensurar esse grupo de pacientes. Então, de novo, a epidemia é maior, é muito maior em todos os países do mundo. Você vê que realmente a cobertura da questão de diagnóstico, de testagem ainda em alguns países é até pior do que em outros. Aqui a gente tem muita dificuldade no nosso país de testar todo mundo, mas realmente agora com a questão da imunização, com essa perspectiva de vacina, independente da pessoa ter tido ou não a Covid-19, ela vai ter que ser imunizada. A gente não vai fazer de testagem, todo mundo deve ser vacinado à medida que a vacina caminhar aí em vários locais do Brasil. Doutor Álvaro, o senhor está conosco nessa jornada desde o começo do ano passado, quando a situação era um pouco melhor do que a que temos hoje, porém o isolamento e as medidas eram muito mais rígidas do que as que vemos agora. Já começamos a contabilizar o resultado das aglomerações de festas de final de ano e também, no caso Natal e Réveillon, alguns hospitais com mais de 90% das UTIs lotadas, como é o caso da Santa Casa e do Sírio-Libanês. Em São Paulo, né? Isso aqui em São Paulo. Hoje, não só em São Paulo, a gente tem Amazonas, tem outros estados, próprio Belo Horizonte, com situação muito drástica, entrando em fases mais críticas de isolamento. Hoje, o governo do estado de São Paulo deve anunciar uma nova fase. Independente do que será anunciado, o senhor como infectologista, em contato com diversos infectologistas de diversos hospitais, o momento que vivemos hoje, com o comércio aberto, com bares e restaurantes funcionando, é compatível com a gravidade da situação em que estamos enfrentando? Ou, na sua opinião, é preciso retroceder? Olha, Juliano, a gente vem vendo desde o mês de dezembro esse aumento crescente nos hospitais públicos, depois nos hospitais privados,
tudo ao mesmo tempo, na verdade, com relação ao aumento de internações. Nos preocupa muito essa questão. A gente viu as cenas aí de dezembro, dos últimos dias do ano, do começo de janeiro, das pessoas muitas vezes não respeitando a condição do isolamento. A gente não tem mais aquela maquinária de hospital de campanha montada para atender esses pacientes. Existe essa questão ainda especulativa, mas possível, de uma variante com maior transmissibilidade, podendo chegar de uma forma mais expandir aqui no nosso país. Ainda não temos ainda uma perspectiva de vacina para grande parte da população, um espaço de tempo ainda curto. Então, somando todos esses fatores, realmente nos preocupa aí o que pode acontecer nas próximas semanas. Provavelmente esse plano de estruturação deve ser visto com muito cuidado com relação à flexibilização ou não das próximas etapas, mas nesse contexto, assim, muito provavelmente a gente vai ter que rever isso, até para proteger o sistema de saúde de uma sobrecarga que não dê conta de atender os pacientes. A gente já vê vários locais no Brasil uma taxa de ocupação bastante preocupante e, como eu já coloquei, não temos aquela estrutura em vários estados do Brasil que foi montada com relação a hospitais de campanha e leitos disponíveis. Então, se for necessário retroceder, de acordo com os números que a gente for visualizando nas próximas semanas, isso vai ser necessário para que a gente não quebre o sistema de saúde. E também não dá para enxergar essa cobertura vacinal protegendo as pessoas nos próximos meses. A gente tem ótimas notícias com relação à vacina, mas até que essa vacina consiga ter uma cobertura significativa para diminuir a internação e óbito, a gente vai demorar muito. Então, os próximos meses são extremamente desafiadores do ponto de vista de olhar os dados da epidemia, ter otimismo, mas não esquecer dos pilares de prevenção que ainda vão ser isolamento, uso de máscara e distanciamento. Infectologista Álvaro Furtado, inclusive, com entrevista ao vivo também no Facebook do Band News. Quem quiser pode mandar pergunta através do Facebook, que a gente passa aqui para o nosso infectologista convidado, né, Pablo? Pois é, eu estou de olho aqui nas perguntas que vão chegando. Enquanto isso, eu vou tirando as minhas dúvidas, são muitas também. A gente estava falando fora do ar aqui que alcançamos 1.500 mortos nas últimas 24 horas no Brasil, um número registrado oficialmente, que engloba também casos que aconteceram, por exemplo, semana passada e que eram suspeitos e que tiveram confirmação nas últimas 24 horas. Você citou hospitais de campanha. E aí, na última hora, a discussão aqui no Manhã Band News, não discussão, mas a gente levantou esse ponto, que os hospitais de campanha que foram desmontados precocemente em Manaus poderiam ou não ajudar nesse momento. Só que essas unidades não contam com leitos de UTI suficientes para atendimento à população. É um atendimento mais de estabilização. Realmente faria falta ter um hospital de campanha agora ou não? E o que ajuda a explicar por que temos um número maior de mortos nesse momento e casos mais graves também da doença? É uma evolução do vírus, de uma nova mutação, ou é a questão mesmo de reconhecimento de alguns sintomas do nosso dia a dia? Olha, a gente não pode afirmar ainda que essa questão de aumento do número de casos diz respeito à questão da mutação, até porque a magnitude da prevalência de casos com essa mutação no Brasil ainda é muito pequena. A questão é, a questão reside basicamente para explicar isso, não respeitar o isolamento, o vírus está circulando mais pessoas ficam infectadas, ainda não existe aquela imunidade coletiva, que a gente não tem esse dado em quase todas as capitais do Brasil. Então, realmente, toda essa questão epidemiológica, a maior circulação, os serviços de saúde em alguns locais realmente já estão próximos do limite. Isso tudo influencia a questão do prognóstico, mortalidade, acesso ao serviço de saúde. A gente viu em vários países do mundo como existem disparidades e vulnerabilidades relacionadas à condição social, ao serviço de saúde, entre estratos diferentes da população. Então é o momento realmente da gente correr um pouco atrás do prejuízo em dois grandes pilares: em tentar estruturar o sistema de saúde para absorver esse aumento de casos e, paralelamente, ir atrás de todas as tecnologias possíveis de imunização para que a gente não fique refém só de uma ferramenta no nosso país, que a gente tenha acesso a tudo e já tenha um planejamento estratégico muito robusto para que a gente comece logo esse programa de imunização, porque vimos que com vacina a gente impede de forma moderada, forma grave, a gente sobrecarrega menos o serviço de saúde com pacientes com quadros moderados e a gente diminui mortalidade. Então, realmente, precisamos expandir e ter várias tecnologias disponíveis de vacina em nosso país num espaço de tempo curto e vacinar fundamentalmente a população vulnerável nesse momento. Tem informação importante que acaba de chegar: o Reino Unido aprovou agora o uso emergencial da vacina da Moderna. Há pouco falamos que havia a possibilidade de o Reino Unido aprovar ainda hoje, pois acabou de aprovar. Essa é a terceira vacina aprovada no país, depois da Pfizer, BioNTech e a de Oxford com a AstraZeneca. A vacina da Moderna contra a Covid-19 deve oferecer proteção de 2 anos, segundo o presidente executivo da empresa, e disse isso ontem, embora mais dados sejam necessários para fazer uma avaliação definitiva. A empresa, que é dos Estados Unidos,
surpreendeu o mundo no ano passado, desenvolvendo uma vacina em apenas algumas semanas e recebeu já autorização para a operação na União Europeia, Dip. Bom, depois dessa ótima notícia, a gente segue com o nosso convidado e infectologista Álvaro Furtado e já tem uma pergunta de telespectador. A Carla quer saber: teve contato com outras pessoas nas festas de final de ano e agora está preocupada vendo o aumento de casos. Como proceder a partir de agora? Adianta tomar alguma atitude passados passados já 7, 8 dias, se foi na festa de Réveillon, se foi no Natal, até mais tempo. Como fazer, doutor Álvaro? Olha, a pergunta é muito boa, acho que todo mundo está um pouco preocupado, algumas pessoas que tiveram esse tipo de situação no final do ano. Se ela passou mais ou menos 10 dias do contato, que é mais ou menos o período de incubação aí do coronavírus, fica mais razoável pensar que ela não vai desenvolver sintomas. Mas dentro desse período, se tiver algum sintoma, tosse, febre, desconforto para respirar, dor no corpo, realmente pode ser um quadro de Covid. Tem que pensar com as pessoas, quem ela mora, evitar mesmo ter esse contato, ainda mais se ela mora com população vulnerável, idosos, pessoas do grupo de risco. Então, atentar aos sinais, sintomas da doença, praticar o isolamento se ela tiver algum sintoma, atentar para os sinais de alerta de gravidade, que é falta de ar, febre mantida. Isso pode realmente acontecer, mas como ela está passando do período aí de 7 a 10 dias, está passando do período de incubação. Se depois desse período ela não teve mais nenhuma exposição, realmente ela fica desse contato mais relativamente tranquila. Agora, pode ter um novo contato, por isso que é importante ela continuar usando máscara, se precavendo e não indo para aglomerações, evitando um novo contato para que se quebre ou um novo ciclo comece se ela tiver um contato novamente numa situação de risco. Ou seja, foi irresponsável no fim de ano, seja responsável agora, né? Doutor Álvaro, com relação a evidentemente, com a campanha de vacinação, com previsão para acontecer no final desse mês, inclusive, ainda agora pela manhã, São Paulo deve pedir uso emergencial. São Paulo não, o Instituto Butantan deve pedir uso emergencial da vacina Coronavac para aplicação a partir do dia 25 no estado de São Paulo. E aí muita gente deve se perguntar o seguinte: se eu estou apresentando sintomas da doença, posso ou não me vacinar? Se eu tiver algum outro problema de saúde, for portador, por exemplo, do vírus HIV, posso ou não me vacinar? O que significa a tal da eficácia quando a gente fala em testes da vacina? Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, sobre essas dúvidas, em linhas gerais, de uma vacina que chegou mais rápido até do que as nossas respostas contra o vírus. Nossa, muito boas as dúvidas, vamos tentar responder uma a uma. Se você for tomar a vacina e tiver algum sintoma respiratório, febre, dor, ou tiver com suspeita de Covid, não é para tomar a vacina. Provavelmente vai ser uma contraindicação você ter sintomas da doença, sintomas respiratórios, vai ter que esperar. Agora, doenças de base, imunossupressão, HIV, vai depender do mecanismo de ação da vacina. A vacina de vírus inativado, vírus morto, como a Coronavac, não há nenhuma contraindicação para pessoas vulneráveis com relação à parte imunológica, doenças reumatológicas, usuário de corticoide, pessoas que vivem com HIV. Então, essas pessoas não têm uma contraindicação, elas vão poder tomar a vacina, né? E essa questão da eficácia, realmente, é para se comemorar muito a eficácia de 80%. Realmente, a vacina, a Coronavac, os estudos mostraram 100% de proteção contra formas moderadas e graves. Comemoro muito mais esse número, porque eu sobrecarrego menos serviço de saúde, diminuo mortalidade com esses resultados de caso moderado e grave. Também é para comemorar 80% para quadros leves, porque eu diminuo pessoas afastadas do trabalho, diminuo problemas relacionados ao quadro mais leve da doença, que com relação à saúde pública ele tem um impacto menor, mas mortalidade, caso moderado e grave, ter tido nem proteção de 100%, isso realmente é um dado para a gente comemorar e torcer para que essa expansão ocorra no tempo mais rápido possível aqui em São Paulo e em todo o nosso país. Tá certo, Álvaro Furtado, infectologista, aliás, tem autoridade para falar sobre HIV, porque também trabalha no setor de DST/AIDS aqui do estado de São Paulo. Doutor Álvaro, muito obrigado, o microfone sempre aberto aqui para o senhor trazer novidades e nos ajudar a responder as dúvidas do que diz respeito à proteção ao coronavírus. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês de novo e à disposição. Obrigado, doutor Álvaro Furtado, infectologista. Então,